Olá, Teresópolis. A partir de agora você confere o boletim direto da redação da Diário TV e do jornal Diário de Teresópolis, trazendo as informações do que mais importante acontece em Teresópolis, região, o que impacta a vida de todos que acompanham aqui o nosso noticiário. E a gente começa falando, não poderia ser diferente, do afastamento do governador Wilson Witzel pelo STJ, decisão monocrática que acabou afastando o governador, também prendendo o pastor Everaldo, presidente do PSC, entre outros mandados de busca, apreensão e prisão. Realmente uma investigação muito grande feita pela PRF, um trabalho intenso aí para verificar essas situações, irregularidades em contratações durante esse período da pandemia, em que houve a delação premiada do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, e essa delação premiada que ainda não teve conteúdo divulgado, mas ela que teria baseado então essa decisão para ocorrer toda essa operação no Rio de Janeiro e a decisão ainda monocrática do STJ para que afastasse o governador Wilson Witzel, que foi durante a tarde procurar a imprensa, na tarde de sexta-feira ele procurou a imprensa para dar esclarecimentos e para mostrar sua indignação com esse afastamento. O afastamento meu, ainda durante a pandemia, cujos fundamentos da decisão, eu, como jurista e magistrado federal que fui, discordo frontalmente. Da última busca e apreensão até esta busca e apreensão de hoje, qual foi o ato que eu pratiquei para impedir as investigações? Eu desafio quem quer que seja a dizer qual foi o ato que eu pratiquei desde o momento que se iniciaram as investigações até agora para atrapalhar as investigações. Todas as medidas que eu venho tomando são absolutamente contrárias a qualquer decisão de afastamento, porque não há nenhum ato praticado por mim ao longo desses últimos meses que possa caracterizar que eu, em algum momento, atrapalhei a investigação. Muito pelo contrário. Eu estou incomodando? Eu estou incomodando prendendo miliciano? Eu estou incomodando prendendo tráfico de drogas? Afastamento de 180 dias? Por quê? Com base numa delação mentirosa de um homem desesperado que nos enganou a todos. Eu não tenho relação com qualquer empresário e nunca pedi para nenhum secretário a contratação de qualquer empresa. Vocês podem perguntar para qualquer secretário se alguma vez eu pedi a um secretário para contratar uma empresa, mas querem me massacrar. Então essa minha indignação, ela é a indignação de um cidadão que veio governar o estado do Rio de Janeiro e que está sendo massacrado politicamente porque há interesses que não me querem governando o estado. Há interesses poderosos contra mim e querem destruir o estado do Rio de Janeiro. O que nós vamos fazer vai estar escrito nos autos e nós vamos entregar isso ao Tribunal Superior, Tribunal de Justiça e ao STF. Isso não pode continuar acontecendo na democracia brasileira. E é contra isso que eu vou lutar. Tá aí atual ainda governador, mas é governador afastado, Wilson Witzel, a princípio por 180 dias, e ele ficou no lucro ainda, Ficou no lucro porque o Ministério Público Federal pediu a prisão do Wilson Witzel, só que o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, o que deferiu essa decisão, ele não acatou a prisão, mas decidiu por esse afastamento inicial de 180 dias. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele decidiu dar prosseguimento, autorizar o prosseguimento da equipe da Alerj, que analisa o impeachment do próprio governador Wilson Witzel. Ele liberou o andamento dos trabalhos, não viu irregularidades na comissão que aprecia a questão do impeachment do Wilson Witzel. Mais uma notícia pesada para o Wilson Witzel, que é do PSC,
partido que está sendo, então, investigado são o presidente foi preso, o pastor Everaldo, presidente do partido, e várias outras figuras do partido, o próprio Edmar Santos, toda essa equipe do PSC, mesmo partido do prefeito Vinícius Clausen. O prefeito de Teresópolis pertence ao PSC, inúmeras vezes já recebeu aqui o Wilson Witzel e recebeu o Edmar Santos, já enalteceu uma parceria muito grande, uma amizade, um estreitamento de laços, e agora vamos ver como é que fica essa questão, né? O PSC, partido do prefeito Vinícius Clausen. Além disso, a gente lembra também que assume então Cláudio Castro, o vice-governador. Ele já na sexta-feira, já na tarde dessa sexta-feira, já participou de reuniões e na próxima quarta-feira vai haver o julgamento do colegiado, né? A decisão foi monocrática, ou seja, só um ministro votou, agora o colegiado, os outros ministros vão se reunir e decidir se mantém essa decisão de afastar o governador ou não. Agora chegou a hora da gente falar sobre o noticiário local aqui de um acidente que assustou muita gente, né? Um carro colidiu de frente contra um ônibus da aviação Dedo de Deus na BR-116. Você vê aí, na altura do quilômetro 75, assustou e felizmente só assustou, ninguém ficou ferido. O ônibus da aviação colidiu com esse carro na altura do quilômetro 75 em direção à cidade. Ele vinha para a cidade e o carro teria derrapado em óleo espalhado na pista. Olha só como é que está a pista. Cheia de óleo ali, a CRT colocou um pó ali para conter um pouco esse material. Outros carros já teriam passado por dificuldades nesse mesmo trecho e por pouco outros acidentes não foram registrados por ali. O motorista ficou bem e não precisou ser levado ao hospital. Felizmente, apesar desse susto aí, bater de frente com o ônibus, né? Você vê que ele saiu bem da pista, derrapou e acabou indo de frente com o ônibus, justamente no mesmo instante que ele derrapou, mas, pelo visto, ambos conseguiram diminuir a velocidade o suficiente para não causar nada mais grave. E agora a gente fala para você que está aguardando para fazer a sua prova prática no Detran, que está nessa expectativa, né? Mas teve que esperar por conta, primeiro, da pandemia, né? A pandemia paralisou todos os agendamentos de prova prática de direção. E depois, quando voltou, o Detran foi dar preferência a quem já estava atrasado. Então, muita gente não conseguia mais agendar. E agora, a novidade é que o Detran liberou o agendamento. Você pode, com essa disponibilização do agendamento para exames práticos de direção, todos os candidatos a motoristas em todas as categorias podem procurar esse agendamento, né? Serão disponibilizadas cerca de 15 mil vagas para o mês de setembro em 16 áreas de exames do Estado. O departamento já estava atendendo apenas quem teve a prova suspensa durante a pandemia e agora já é possível ampliar o plano com novos agendamentos. As provas podem ser realizadas aqui em Teresópolis ou em 3 locais da capital ou em outros 11 municípios. O agendamento para os exames práticos e teóricos são realizados pelas autoescolas onde o aluno está matriculado, enquanto a abertura de processo de primeira habilitação e adição ou mudança de categoria devem ser agendadas pelo site www.tetran.rj.gov.br. Tá aí, e agora vamos falar de meio ambiente, ecologia e de beleza natural de Teresópolis, né? A gente sabe que Teresópolis tem aqui belos exemplares de árvores, as sakuras, né? Muita gente chama de cerejeiras, as sakuras, que tomam conta de vários lugares aqui, vários bairros, principalmente no centro da cidade, foram plantados alguns e a gente vê que nesse ano não está aparecendo tanto como nos outros anos, né? A gente até verificou em alguns pontos da cidade onde tem essas árvores, elas ainda estão tímidas, não estão, você vê aí, não está com aquela floração volumosa que normalmente a gente costuma ver, aquela beleza toda, porque, de acordo com o Marcelo Medeiros, que além de jornalista, que também é biólogo, né, ele estava citando que essas árvores precisam, para florescer bem, de meses anteriores muito frios, o que não estava acontecendo, né? Precisa ter mais frio. O frio veio agora com força, então agora que elas estão encaminhando para a sua floração e a gente espera que elas possam dar aquele espetáculo, né? Aquela beleza toda que acontece em tantos pontos, lá no alto, aqui também próximo da rodoviária,
Então muita gente aproveita para tirar foto, né? E a gente, alguns anos atrás, cerca de 2 anos atrás, a gente fez uma reportagem a respeito dessas sakuras que foram plantadas ali na rodoviária com o pai delas, né? O pai, entre aspas, o Tião Corrêa, que explicou como é que é essa floração, como é que foi esse trabalho de embelezar mais o centro da cidade. Tons de rosa e branco, em contraste com o céu azul de inverno, têm tomado conta das redes sociais por causa da floração das cerejeiras, as sakuras, em especial as localizadas nas proximidades do terminal rodoviário José de Carvalho Janotti, na Várzea. É difícil passar pela Avenida Tenente Luiz Meireles ou pela Rua Valdir Barbosa Moreira e não parar para registrar ou pelo menos admirar os 3 coloridos exemplares do Prunus cerulata, espécie originária do Japão e que tanto sucesso tem feito por aqui. Mas, mesmo com o encantamento atual, o olhar opaco pela correria diária faz com que a maioria dos teresopolitanos acredite que elas sempre estiveram por ali, ou pelo menos existam há bastante tempo. Porém, a vida das árvores que hoje são tão admiradas é relativamente pequena. Foram plantadas em 21 de setembro de 2005 pelo cidadão teresopolitano Sebastião Correia, popularmente conhecido como Tião, então à frente do setor de parques e jardins da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Sempre atento aos acontecimentos no município, o diário registrou o plantio das então mudinhas, voltando ao local nesta terça-feira para contar mais um capítulo dessa bonita história. Isso aqui não tinha nada. Nós que fizemos a mureta, construímos tudo, a passarelazinha e trouxemos com muito carinho, botar isso no chão com muito amor. Você quando planta uma mudinha pequenininha, você espera uma árvore no futuro. Você não espera tanta beleza como está aqui. É empolgante. As cerejeiras cresceram, floresceram e fazem cada vez mais sucesso. No pequeno espaço de tempo que ficamos próximo a elas, preparando a reportagem, flagramos dezenas de pessoas fazendo a tradicional selfie ou imortalizando mais uma floração das frondosas sakuras. Existem ainda outras 3, um pouco menores, que também projetam um colorido e bonito futuro. Muitas pessoas buscam visibilidade. Uma planta dessa dá visibilidade a uma cidade inteira. Isso é visibilidade. É alguém que enxerga, alguém que gosta, alguém que curte. Quantas pessoas que nunca colocaram no chão uma plantinha, mas se rende aqui. Vem aqui fotografar para levar para casa. Se sente mais bonita perto das flores. E você ter participado disso é um prêmio maior que você recebe. Eu acho que maior, tem bons prêmios. Eu recebi um, cidadão teresopolitano. Então eu não faço mais nada que minha obrigação de amar essa cidade, respeitar o povo daqui, porque sou respeitado. Tão bom isso. Tem preço? Isso você não compra, não tem a venda, não. A história dessa árvore no país se confunde com a da imigração japonesa, que teve início a partir de 1908. Para diminuir a saudade do seu país, eles plantaram centenas de variedades de sakuras por onde passaram, se adaptando melhor ao clima do nosso país, as espécies Okinawa, Himalaia e Yukiwari, que por aqui tem floração tão exuberante quanto no Japão, de onde a planta é um dos símbolos. Que bacana, né, poder lembrar como é que é, né, a floração dessas sakuras. A gente trouxe aí do nosso arquivo essa reportagem justamente para a gente poder lembrar e esperar, ficar na expectativa de que elas possam voltar a ficar dessa forma aí, pessoal, ter uma atração a mais para tirar fotos, para apreciar a beleza da natureza em Teresópolis. Agora a gente lembra você que neste final de semana tem jornal impresso, o Diário de Teresópolis, nas bancas. Adquira o seu exemplar. Um noticiário completo sobre Teresópolis, região, tudo de mais importante para você ficar bem informado e o mais completo caderno de classificados também, com tudo sobre imóveis, negociação,
também de compra, venda, aluguel, automóveis, oportunidades, utilidades, enfim, é o mais completo caderno de classificados, é também para você o noticiário mais completo para você aproveitar o Diário de Teresópolis neste final de semana nas bancas. Adquira o seu exemplar. Acompanhe também nosso noticiário pelo nosso site netdiario.com.br, onde as notícias são atualizadas sempre em tempo real, trazendo o que é mais importante para você. E nas nossas redes sociais a gente faz a nossa divulgação. Tá aí, ó, aqui embaixo tudo para você conferir onde você vai acessar aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Faça parte desse grupo aí da nossa comunidade para saber em primeira mão de tudo o que acontece do nosso noticiário aqui. Também você acompanha no YouTube os nossos vídeos, não perca nada. A qualquer momento a gente volta aqui em nossa programação com mais novidades. Até a próxima!